isso não tem bondade, isso não tem misericórdia, característica da divindade. Não é? Bom, é necessário que se expie os erros para se firmar no bem. Para que a gente se firme no bem, é necessário que a gente conserte o que fez de errado. Isso é lógico, isso tem uma lógica. Não é? Isso não cria incrédulos, isso não cria séptico, isso não cria materialista. Não é? Então, quando a gente sabe que nada acontece ao acaso e tudo está estabelecido por leis, leis justas, leis misericordiosas, leis que querem nos ajudar a subir, então nós vemos essa questão das penas eternas serem jogadas no lixo, né? Isso é coisa do passado, isso é coisa do atraso, para meter medo em criança, né? Muito bem, nós ainda temos 6 minutos. Rapidamente, vamos ao primeiro capítulo do livro Ação e Reação de André Luiz, livro de 1957. O local é a Mansão de Paz. Essa Mansão de Paz está situada justamente no desfiladeiro entre a Suíça e a Itália, um local muito coberto de neve, quase que o ano todo, né? Essas regiões inferiores, ela tem esse local que tem por meta receber espíritos, enfermos infelizes que estão decididos a trabalhar na própria melhoria, né? E são recolhidos nessa região, mas essa instituição está sob a jurisdição da colônia Nosso Lar. Apesar da colônia Nosso Lar estar aqui por cima, entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, mas ela tem vários pontos lá do alto, ela tem vários pontos de atuação, e uma delas é a Mansão de Paz. Então, para isso ela tem setores, né? Tem escolas, tem enfermarias, tem auditórios para palestras, e está lá narrando o que é aquela Mansão de Paz, André Luiz fazendo um curso com seu colega de curso Hilário. E o seu orientador é Druso. Então, Druso está apresentando, né, esse local, né, no meio de uma região muito trevosa. Né? Então, assim ele descreve assim: isso aqui é uma luz de amor e de conhecimento no seio das trevas, como ele denomina aquele local, aquela mansão de paz. E de repente começa uma tempestade, que ele traduz como uma tempestade magnética, que está revolvendo o fundo daquela região e trazendo, como se arrebatando espíritos que vêm e passam. Eles veem isso através de uma vitrine, né? Aquele redemoinho de massa escura, e de repente parece umas faces sombrias, sofredoras, né? Uns rostos amaldiçoando, outros gemendo, outros ansiando sobreviver, uma aflição tremenda. Aí o Hilário, né, pergunta: por que a gente não abre a porta para os espíritos para receber eles? Aí o Dulce fala assim: olha, você tem razão, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejem salvar-se. Se eu abrisse a porta, alguns desses espíritos são como se fossem feras, né? Eles iam, na realidade, acabar com a nossa instituição aqui. Nós não podemos fazer isso. Então, ele fica assim. Eles têm consciência disso? Pergunta o Hilário. Aí ele fala assim: alguns têm,
Raros deles têm essa consciência por enquanto, né? Eles ainda odeiam, ainda mordem, ainda aniquilam, ainda ferem, né? A Hilária, agonizada, fala, mas eles conservam-se assim eternamente? Olha a questão da eternidade das penas. Aí o Druso fala assim, não, não, isso não. Essa consciência passa, como a tempestade vai passar. Um dia eles vão, na realidade, poder novamente se reabilitar. Isso pode durar um tempo, pode durar alguns anos, pode durar muitos anos, né? Vai depender de cada um. Aí André perguntou assim, mas eles são criminosos? Eles são contumazes, criminosos? Aí o Druso então fala assim, olha, eu cheguei aqui há 50 anos. Aí eu cheguei, eu estava me desligando do corpo, e eu era um enfermo grave. Eu cheguei aqui como um enfermo grave. Aí eu passei a estudar a minha nova situação, né? Aí eu fui padroeiro, eu fui cooperador na limpeza, eu fui enfermeiro, fui professor, fui magnetizador. Hoje eu estou orientando a instituição. Olha só a misericórdia de Deus, dando oportunidades, né? Oferecendo oportunidades para que Druso progredisse. Isso é bondade unida à justiça, que nós falamos ainda há pouco, né? Assim, observo até hoje, se Druso continua, que nestas regiões se abrigam aqueles espíritos que perderam o equilíbrio completamente, né? Cometeram deliberadamente crimes, mesmo sabendo as consequências desses crimes. Aqui estão aqueles que tinham responsabilidades morais e delas se afastaram, tentando ludibriar Deus. Como a gente vê isso, né? Como tem gente falando em nome de Deus e enganando, né? Com torpezas. Alguns ficam por séculos fixados nessa crueldade, continua Druso. Outros, transviados por delinquência ou certos vícios, veem possibilidade de uma recuperação próxima. E aqui eles permanecem em estágios ligeiros, né? São acolhidos para, quando possível, voltarem a reencarnar. Todos eles, nesses lugares, eles, como a tempestade, eles surgem, vivem e desaparecem. Esses lugares, eles não são eternos. E olha o que ele vai falar acerca de Deus. O Senhor tolera como um pai que suporta as chagas dos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à criminalidade acham que trabalham para si. Engano. Na realidade, eles estão permanecendo a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por isso, tudo na vida é movimento para a vitória do bem supremo. Veja a inteligência de Deus, né? Esses locais são mantidos e são deixados existir justamente porque há uma necessidade desses irmãos para que eles possam, de alguma maneira, se convencer um dia de que o mal não vale a pena. Muito bem, nós não podíamos
deixar de abordar esse assunto sem lembrar de Eurípides Barçanufo, que uma vez durante o sono foi alçado a um lugar muito alto e era uma planície. Ele chegou a essa planície, viu um homem muito longe, se aproximou dele. Quando ele chegou perto, ele viu que era Jesus. E ele notou que Jesus estava chorando. Essa passagem que Hilário Silva nos conta no livro A Vida Escreve, ela é muito importante para nós que já temos o conhecimento, algum conhecimento das verdades que o Consolador nos traz. Olha que importante. E Jesus estava chorando. E Eurípides Barçanufo se aproxima e pergunta, ele ficou aflito, né? Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? Aí Jesus lhe respondeu, não, meu filho, eu não sofro pelos descrentes do mundo, aos quais nós devemos amor. Aos descrentes do mundo, nós devemos a nossa oração, a nossa melhor vibração. Era o que Jesus estava falando. Ele não estava chorando pelos descrentes do mundo, porque ele sabe que hoje ele é descrente, mas amanhã não será. Ele está descrente, ele não é descrente. Muito bem. Eurípides, então, ficou assim e Jesus continuou. Eu choro por todos que conhecem o Evangelho, mas não praticam. É por esses que eu choro. E a partir daí, Eurípides se viu envolvido numa sombra profunda, desceu e acordou lá na sua cama. Desde aquele dia, Eurípides não comunicou nada a ninguém desse sonho, dessa emancipação, desse contato com Jesus. Ele ficou quieto. Mas a partir daquele dia se entregou mais ainda aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia. Uma disciplina tremenda. Ele tinha uma farmácia homeopática, ele também aplicava passe, então ele socorria toda aquela população circunvizinha da sua cidade de Sacramento. E foi assim servindo até a morte. Em 1918, em novembro de 1918, quando a pandemia a gripe espanhola graçava no Brasil, ela foi encontrá-lo à beira dos enfermos. E foi dessa pandemia que o nosso Eurípides Barçanufo desencarnou. Um exemplo para nós. E nós fomos chegando aos 50 minutos, que voaram, né? E vamos oferecer a vocês uma poesia que está no livro A Terra e o Semeador. Esse livro é de Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier, mas essa poesia é de Maria Dolores. E é uma poesia muito oportuna, né? Diz assim, alma querida, escuta, nos momentos de dor, de aflição ou de luta, não te prendas ao fel, à revolta,
ao pesar. Não deixes de servir, nem canses de esperar. Na sombra mais espessa, ou quando o dia tomba e a estrada anoiteça, em pleno vendaval, caia o granito em monte, alça o próprio ideal ante a clara certeza de que o sol voltará de horizonte a horizonte. Em tudo o que se apura e se alteia de nível, onde a fé predomine e o progresso resplanda, perseverança e paz é a sublime oferenda do amor, que frente ao tempo ignora o possível. A própria natureza é um livro sempre aberto. Tudo o que serve e ampara louva a disciplina, do firmamento ao chão, da cidade ao deserto. Persistir para ser é a mensagem divina. Insistindo na luz, constelações remotas criam vida e calor nos espaços profundos. Cada império estelar acende as próprias rotas, e a lei faz do universo a harmonia dos mundos. A dura solidão, a rocha se sujeita, por milênios guardando o vale em derredor. E o vale mostra em si a humilde perfeita, em que o solo produz para a vida melhor. A fonte encontra a lama e prossegue por norma, purificando a lama a sorrir e a cantar, e mantendo-se fonte aos poucos, se transforma em riqueza do rio e sustento do mar. Podado na pressão da lâmina severa, o tronco se desfia a golpes agressores. E quando o campo espalha o som da primavera, ei-lo forte e feliz a cobrir-se de flores. Segue, pois, dia a dia, passo a passo, mesmo à frente da mágoa que te oprime, varando provação, amargura ou cansaço. Nada te tolhe a fé, nada te desanime. E, servindo, recorda, alma querida e boa, das trevas abissais aos sóis do mais além. Em tudo em que se eleva e aperfeiçoa, Deus ama, persevera e trabalha também. Assinado Maria Dolores. Quero desejar a todos um bom domingo e vamos nos manter em paz, como Jesus sugeriu quando voltou para os seus discípulos, naquele instante em que estava ressuscitando. Que a paz seja convosco. Muito obrigado pela atenção de todos.